Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima esquentou nos bastidores da grande final do Campeonato Paulista. Em vez de apenas estratégias e discursos motivacionais, os técnicos das equipes finalistas protagonizaram uma troca de farpas que pegou torcedores e imprensa de surpresa. O que era para ser uma coletiva comum antes da decisão se transformou em um verdadeiro campo de batalha verbal, deixando o ambiente ainda mais tenso para o confronto dentro das quatro linhas. A rivalidade entre os clubes já era evidente, mas ninguém esperava que os treinadores levassem a disputa para o lado pessoal. O técnico do time mandante, visivelmente irritado com perguntas sobre seu retrospecto recente contra o adversário, rebateu de forma dura. Respeito é fundamental no futebol, mas parece que alguns preferem criar narrativas ao invés de focar no jogo, disparou, lançando um olhar desafiador para o rival sentado ao seu lado. O comandante da equipe visitante não deixou barato. Se alguém aqui precisa inventar desculpas, certamente não sou eu, respondeu, aumentando ainda mais a tensão na sala. A troca de provocações continuou, e em poucos minutos, a coletiva deixou de ser uma análise técnica da partida e virou um espetáculo à parte, transmitido ao vivo para milhares de torcedores. Os ânimos exaltados são reflexo da importância da final. Com estádios lotados, torcidas apaixonadas e um título estadual em jogo, a pressão sobre os treinadores é gigantesca. Qualquer detalhe pode definir o campeão, e as emoções estão à flor da pele. No entanto, a discussão inesperada gerou debates sobre o limite da rivalidade e até que ponto o comportamento dos técnicos pode influenciar seus jogadores dentro de campo. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre apoiar e criticar a postura dos treinadores. Alguns consideraram o episódio uma demonstração de paixão pelo futebol, enquanto outros viram a atitude como desnecessária e pouco profissional. Eles deveriam dar exemplo, não entrar em briguinhas, escreveu um internauta. Outro, no entanto, comentou: "Isso só prova que essa final será eletrizante." A diretoria da Federação Paulista de Futebol ainda não se pronunciou sobre o caso, mas analistas esportivos apontam que a entidade pode tomar medidas caso considere que houve exagero ou ofensa. Não é incomum que técnicos troquem provocações, mas há um limite. Se isso se refletir negativamente no jogo, pode haver punições, disse um especialista. A confusão entre os treinadores também levanta uma questão importante: até que ponto a rivalidade saudável se transforma em hostilidade? Para ex-jogadores e técnicos experientes, manter a compostura é essencial, pois os jogadores absorvem essa energia. Se o treinador perde a cabeça antes da final, imagine o que pode acontecer com o time dentro de campo, alertou um ex-atleta, que já disputou várias decisões. Além do impacto psicológico, há também um fator estratégico. Em meio a trocas de acusações, as equipes podem acabar desviando o foco daquilo que realmente importa: a preparação tática e o desempenho. Em campo, às vezes isso pode ser uma tática para desestabilizar o adversário, mas na maioria dos casos é apenas nervosismo e pressão, explicou um analista esportivo. Com a final se aproximando, a expectativa só aumenta. O jogo promete ser um dos mais emocionantes dos últimos anos, não apenas pelo talento das equipes, mas pela carga emocional que os acontecimentos recentes adicionaram à disputa. Se dentro de campo o duelo já seria acirrado, agora ele ganhou um novo tempero fora das quatro linhas. O árbitro da partida, inclusive, pode ter um papel fundamental para controlar os ânimos. Após o episódio na coletiva, há temores de que jogadores entrem pilhados demais e que a final possa ser marcada por lances ríspidos e cartões. O juiz precisa ter pulso firme. Se não controlar o jogo desde o início, podemos ver confusão, disse um ex-árbitro renomado. Enquanto isso, os torcedores se preparam para um verdadeiro espetáculo. Bandeiras, cantos e mosaicos já estão prontos para empurrar suas equipes em busca do título. Se dentro de campo os atletas são os protagonistas, fora dele a torcida promete fazer sua parte para influenciar o destino da taça. Nos últimos anos, finais do Paulistão já foram marcadas por polêmicas, mas poucas tiveram uma prévia tão explosiva quanto essa.
O embate entre os técnicos só reforça o caráter de decisão dramática que o confronto adquiriu, tornando o jogo ainda mais imprevisível. Agora resta saber se a tensão se transformará em futebol de alto nível ou se a rivalidade extrapolará os limites da esportividade. Independente do desfecho, uma coisa é certa, essa final já entrou para a história antes mesmo de a bola rolar. Os jogadores, por sua vez, tentam manter o foco mesmo com a pressão externa. Alguns atletas minimizaram a polêmica, afirmando que a única resposta que importa será dada dentro de campo. Palavras não ganham jogo, só trabalho duro e entrega, declarou um dos capitães envolvidos na disputa. Com a bola prestes a rolar, a torcida está ansiosa para ver quem sairá vitorioso e se a tensão da coletiva refletirá na postura dos times. O Paulistão sempre reserva surpresas, e esta final promete ser uma das mais inesquecíveis de todos os tempos. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores do estádio, a tensão já podia ser sentida antes mesmo da coletiva começar. Os jornalistas presentes perceberam rapidamente que o clima não era dos melhores, mas poucos imaginavam que a troca de provocações entre os técnicos tomaria proporções tão intensas. O que era para ser um encontro protocolar antes da grande decisão acabou se transformando em um verdadeiro duelo verbal, elevando ainda mais a expectativa para a final. A rivalidade entre as equipes não é novidade, mas o embate entre os treinadores adicionou um elemento extra à disputa. Se os torcedores já estavam ansiosos para ver seus times em campo, agora a final ganhou contornos emocionais ainda mais intensos. Isso não é só um jogo, é uma guerra, declarou um torcedor empolgado. Ao sair da coletiva, alguns jogadores também demonstraram surpresa com a atitude de seus comandantes. Embora seja comum que técnicos usem discursos motivacionais fortes nos bastidores, expor a rivalidade de forma tão aberta antes da partida pode ser um risco. O professor sempre nos pede para manter a cabeça fria, mas dessa vez parece que ele mesmo perdeu um pouco o controle, comentou um jogador sob anonimato em entrevista a um canal esportivo. O episódio dividiu opiniões até mesmo entre ex-jogadores e treinadores aposentados. Alguns acreditam que a postura dos técnicos faz parte do espetáculo e ajuda a manter o futebol apaixonante. Outros, no entanto, avaliam que esse tipo de atitude pode prejudicar o desempenho das equipes, desviando o foco do que realmente importa. É preciso saber separar rivalidade de descontrole. Se isso refletir no jogo, pode ser um problema, afirmou um ex-técnico campeão estadual. Além do impacto psicológico e emocional, há um fator tático que pode ser afetado por esse clima de animosidade. Quando a tensão ultrapassa certos limites, jogadores podem entrar em campo mais preocupados em responder provocações do que em executar o plano de jogo. Essa postura pode ser um erro fatal em uma final equilibrada como essa, onde cada detalhe pode definir o campeão. A diretoria dos clubes, por sua vez, está acompanhando a situação de perto. Nos bastidores, especula-se que dirigentes teriam chamado seus técnicos para conversas particulares, pedindo mais calma e evitando que a tensão nos microfones se transforme em algo prejudicial dentro das quatro linhas. Queremos vencer no futebol, não no grito, teria dito um dos cartolas. Enquanto isso, a torcida já incorporou a troca de farpas na preparação para a decisão. Redes sociais foram inundadas com memes e montagens sobre o embate entre os treinadores, tornando a rivalidade ainda mais presente no imaginário popular. Se o jogo for tão quente quanto a coletiva, estamos diante de uma final histórica, escreveu um torcedor no Twitter. Os ingressos para a grande final já estavam esgotados há dias, mas o episódio fez com que o mercado paralelo aquecesse ainda mais. Com a expectativa em alta, cambistas estão vendendo entradas por preços exorbitantes, aproveitando o frenesi causado pela polêmica entre os técnicos. A Federação Paulista promete intensificar a fiscalização para evitar abusos. Resta saber se dentro de campo os jogadores manterão a compostura ou se a tensão do pré-jogo se refletirá em lances mais ríspidos. Árbitros e assistentes estão cientes da responsabilidade de garantir que a disputa seja leal e que o futebol prevaleça sobre qualquer clima de hostilidade.
Uma final intensa não pode se transformar em um jogo desleal, pontuou um ex-árbitro da FIFA. Com tudo isso, a decisão do Campeonato Paulista já está marcada por uma atmosfera única. Se a bola corresponder à intensidade das palavras, os torcedores podem se preparar para um dos jogos mais emocionantes dos últimos anos. Agora, só resta esperar o apito inicial para descobrir quem sairá vitorioso dessa batalha dentro e fora dos gramados. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo!